Caros irmãos em Cristo Jesus, Palavra de Deus nesse terceiro domingo do tempo comum já nos vai preparando o Espírito para o grande tempo que há de chegar, logo mais, chamado Quaresma. Por isso, a Palavra de Deus insiste hoje naquela pregação inicial do Senhor. Esta pregação não foi abandonada durante seu ministério. Podemos dizer que a pregação inicial do Senhor foi constante em toda a sua vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Logo mais, no dia em que receberemos as cinzas bentas sobre nós, ouviremos novamente este chamado. Este chamado é um chamado que inicia em nossa vida desde o nosso batismo e vai nos acompanhar até o último dia de vida aqui nesta terra. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós não acreditamos que a conversão é um ato repentino e definitivo. Mesmo os grandes santos, que antes foram grandes pecadores, como Santo Agostinho, falam de sua vida que a conversão teve sim um dia, um momento, uma hora, chamado momento de graça, que a Palavra de Deus usa o termo kairos, um momento de graça, mas que essa conversão foi sendo preparada paulatinamente, devagarinho, até chegar à conversão definitiva da saída deste mundo, desapegado deste mundo e das coisas de Deus. Estes grandes convertidos, nossos irmãos os santos, não quer dizer que eles tiveram uma conversão instantânea. Muitos de nossos irmãos, nas demais assim chamadas igrejas e seitas, quando nos encontram e conversam sobre a fé cristã, perguntam quando é que foi a sua conversão, e ficam espantados ao dizermos que para nós, cristãos da Igreja de Jesus, não há um dia definitivo para a nossa conversão, mas é dia a dia. É no dia a dia em que nós prometemos amar o Senhor e muitas vezes nesse mesmo dia o abandonamos. É no dia a dia que muitas vezes nós deixamos a barca, como Tiago, João, Pedro, André e tantos outros, e no mesmo instante já temos vontade de voltar para a barca, voltar à nossa vidinha anterior. É no dia a dia que nós percebemos, se nós procuramos ter uma vida espiritual, a nossa fragilidade e que nós não somos autores a 100% da nossa conversão. É necessário que a graça de Deus nos mova para que nós possamos então agir e dizer: por hoje mudarei, por hoje procurarei viver em espírito contrito. A primeira leitura que ouvimos da profecia de Jonas, ouvimos esta célebre história, momento histórico em que Jonas é enviado, é chamado pelo menos 2 vezes pelo Senhor para ir pregar a conversão desta grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade como são hoje as grandes capitais metropolitanas, imensa, com todo tipo de povo, com todo tipo de vida. O povo ninivita vivia para o prazer, para a riqueza, para o acúmulo de coisas, e vivia afastado do Senhor. Mas a pregação de Jonas, auxiliando a graça de Deus, fez com que todos ouvissem e todos se convertessem. Neste pequeno trecho que hoje ouvimos apenas que este povo acreditou em Deus, fez jejum, vestiram-se de roupas mais esfarrapadas possíveis, que é o que a palavra de Deus chama sacos, se cobriram de cinzas, como era o costume entre os povos antigos, se cobriram de cinzas e procuraram mudar de vida. E isso fez com que o Senhor Deus se compadecesse deles. É bela esta palavra, compadecer-se. O Senhor, como que viu o sofrimento
que havia no coração contrito daquele povo e suspendeu o mal que tinha ameaçado aquele povo, a destruição daquela cidade com todas as pessoas e os animais. Dizia a palavra de Deus hoje neste pequeno trecho, não nos dá o trecho imediatamente posterior, no qual Jonas, vendo que o povo mudou de vida, mas mais ainda vendo que Deus mudou de parecer e não quis mais destruir este povo, Jonas, ao invés de se alegrar, se entristece e começa a brigar com Deus, dizendo: então tu me envias para pregar este povo a conversão? Eles se convertem e agora como é que fica a minha palavra? É aqui muitas vezes a tentação que nós, sacerdotes e pregadores, temos de pregar a conversão e não só vermos que poucos se convertem, mas não nos alegrarmos com aqueles que se convertem. Também faz parte do compadecer-se, o sofrer junto e o alegrar-se junto. Portanto, deve ser uma grande alegria para nós quando vemos que alguém, ouvindo a pregação da palavra de Deus, se converte, que procura mudar de vida. E não deve ser tristeza alguma para nenhum de nós se hoje nós nos convertermos, procurarmos mudar de vida e até o final da vida ou até o final do dia cairmos de novo. Não deve ser tristeza, deve ser motivo de alegria, porque o Senhor, Ele nos dá um novo dia a cada dia para nos dar, como que dizendo: eis uma nova chance, eis que o meu amor por ti não acabou. Tudo isso deve ser lido na nossa vida, esta ação de Deus. Porém, não podemos esquecer aquilo que nos ensinou e nos ensina São Paulo neste pequeno trecho da carta aos Coríntios. O tempo está abreviado. Significa o quê? Que desde a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo até a sua paixão, morte e ressurreição, os tempos já não são dilatados. Nós já não vivemos como no tempo dos patriarcas, que tinham toda uma longa e larga vida para se converter. Nós vivemos o hoje, nós vivemos o agora, e por isso São Paulo diz: aqueles que têm mulher, vivam como se não tivessem, ou seja, não vivam no apego. Aqueles que compram, vivam como se não comprassem. Podemos notar que, de certa forma, a pandemia chinesa que chegou até nós não mudou muitas pessoas, não ajudou a conversão, porque vemos que a única coisa que não fechou, ou que únicos lugares que não fecharam, foram os supermercados e as lojas, isso em todo lugar. Me recordo aqui nesta Bagé, no fim ou início do Brasil, conforme se olha a perspectiva, que o primeiro dia em que o comércio abriu, havia filas imensas diante de uma loja de roupas. Parece que todos estavam preocupados em comprar ou trocar roupas. Vivam, comprem, como se não comprassem. O que significa isso? O necessário. Não tenham apego aos armários lotados de roupas, sapatos, joias, brinquedos, quinquilharias. É isso que São Paulo está dizendo. Comprem como se não possuíssem as coisas. É muito triste ver uma pessoa que se diz cristã porque foi batizada, mas está até os últimos minutos de sua vida preocupado em comprar e vender. A sua preocupação não é uma preocupação justa. Ela não se preocupa qual é a imagem que ela deixará diante de seus irmãos ou diante de Deus. Ela se preocupa em fazer negócios até o último momento da sua vida. Estes vivem para o mundo. E São Paulo diz: aqueles que usam do mundo, na realidade ele usa o termo, aqueles que gozam do mundo, vivam como se dele não estivessem gozando. Neste tempo de pandemia e de tantas doenças, em que nossos hospitais estão abandonados da presença dos sacerdotes e que o povo que é internado não tem acesso, muitos já morreram sem sequer poder fazer esta última preparação. Isto é triste, mas é a realidade.
Mas o pior são aqueles que passam deste mundo sem se preparar, porque pensam que vão gozar do mundo até o último instante. Estes são tão apegados ao mundo que não querem dor, não querem sofrimento, querem passar este mundo num pré-paraíso, para depois chegar diretamente, levado à força talvez, ao paraíso de Deus. Conversava esses dias com um sacerdote que trabalhou durante longos anos no Brasil, um missionário, e ele que agora esteve também infectado lá no país onde está, infectado pela peste, e que não foi levado a nenhum hospital, e que viu a ausência das pessoas que o dizem amar, que não se preocuparam sequer de visitá-lo, de levar um copo d'água. Este sacerdote dizia: nós devemos cada vez mais nos preparar como sacerdotes e preparar nossos filhos cristãos para a dor, o isolamento e o abandono. Que são estas palavras, a dor, o isolamento e o abandono, senão os últimos momentos de Cristo na terra? E não pensar que a nossa vida é eterna aqui. Há muitos que infelizmente pensam que a vida é eterna aqui. Alguns até já caíram no canto do demônio, que dizem que vão voltar num outro corpo talvez. Outros ainda apegam-se a essa vida de forma tão profunda que não conseguem se preparar para a vida verdadeira e definitiva, que é depois de nossa morte. Como dizia, estão até os últimos momentos de vida, talvez num leito de hospital ou num leito em casa, comprando, vendendo, negociando, contando o número de bois, de vacas, contando quantos alfinetes vão deixar, quantas ferramentas, o que será das minhas ferramentas, o que será das minhas quinquilharias, o que será dos meus sapatos, o que será das minhas roupas, como se pudessem levar, e se pudessem levar, levariam. Esta é a grande tentação dos nossos tempos, que o consumismo nos leva a cair. Comprar, comprar, comprar. Acumular, acumular e acumular. Santo Agostinho, em um dos seus belíssimos sermões sobre a paciência, que tive a graça de traduzir, diz de forma muito bela: nós devemos ter presente que nós somos aqui na terra inquilinos, e que quando menos esperarmos o dono da casa vai nos pedir que saiamos da casa. O que é que nós vamos levar? Ou nós vamos ficar apegados às nossas coisas? O Santo Evangelho de hoje fala que tanto Tiago, quanto João, quanto Pedro, Simão e André deixaram as redes, deixaram os barcos e foram seguir o Senhor. Obviamente que eles não entenderam quando o Senhor disse: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Eles devem até ter rido, porque até então só tinham pescado peixes. Como é que se pesca homens? E o Senhor, durante esses 3 anos de ministério, vai ensinar-lhes como é que se pescam os homens. Mas após a ressurreição do Senhor, o que é que faz Simão, Pedro? O que faz André? O que faz Tiago? E o que faz João? Voltam à sua atividade anterior, voltam a pescar peixes. Somente quando vem o Senhor ressuscitado às margens do lago da Galileia, os chamando para lançar a rede e trazer os peixes para comer junto com ele, é que vão entender: não devem mais voltar à vida anterior. Isso para nós significa, nós que diariamente pedimos perdão ao Senhor e pedimos a graça da nossa conversão, não devemos voltar à vida anterior, de pecado, de afastamento do Senhor. Isto é duro, porque nós temos nossos apegos, porque nós temos as nossas manias de querer controlar todas as situações. É duro para nós ouvirmos que não devemos voltar à vida anterior após começar a seguir o Senhor. Mas a graça de Deus, com o nosso auxílio,
com a nossa colaboração, é capaz de nos transformar. E por isso, já nesta preparação, já remota para a Quaresma do Senhor, devemos pedir cada dia: Senhor, como diz o Salmo, mostra-me os teus caminhos para bem te seguir. Mostra-me os teus caminhos para que eu não me afaste em um caminho próprio. Mostra-me, Senhor, como amar-te e ser fiel a ti. Peçamos ao Senhor esta graça, de não nos afastarmos mais do Senhor, de reconciliarmos-nos com Ele, de termos bem presente esta frase do Senhor, esta sentença: convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.